Então, a sequência do preparo é a mesma, só muda um detalhe. Qual que é esse detalhe? A broca ponta de chão. A ponta de chama, que a gente vai usar ela onde? Pra romper o ponto mais direito. No símbolo, na concavidade palatina, tá? Então é a única coisa diferente. O resto é tudo igual, tá? Então, primeira coisa, primeiro passo do preparo, fazer o sulco marginal cervical. Vocês vão fazer o desenho para vocês visualizarem onde estão preparando. Tem gente que tá o quê? Que vai fazer o sulco e alarga ele demais, tá? Então procurem se ater somente ao diâmetro da broca, tá? E para que serve o sulco marginal cervical? De hoje vai ser uma pergunta da prova. Isso, para delimitar meu preparo. Então, meu preparo vai até ali, certo? Então, fiz o desenho do sulco marginal cervical, tanto na vestibular quanto na lingual, tá? Aqui, no caso, palatina, né? Aí, a primeira broca que eu uso, qual que é? 10-14, que é uma broca esférica, né? Então, qual que é a profundidade? É a mesma. Isso. Não, metade do diâmetro. Tá? E eu vou entrar com ela o quê? 45 graus. Dá a luz aí, por favor. Você vai soprar. Sopradora oficial. Então, gente, na hora de fazer o sulco, eu pedi para vocês fazerem o quê? Meio milímetro acima do sulco gengival. Por quê? Porque se eu faço muito próximo ao sulco, o que está acontecendo? Tem colega que está comendo aqui a gengiva do paciente. Não pode, tá? Então, por isso que assim, a gente vai padronizar o quê? Meio milímetro acima, tá? Tanto na vestibular quanto na palatina, certo? Ah, eu terminei. Eu quero saber se está certo, o que eu faço? Eu pego a broquinha sem pisar no motor e testo. Ah, será que tá meio diâmetro? Se não tiver, eu vou e aprofundo mais. E lembrando que quando vocês vão fazer, tem muita gente que faz só aqui no meio, no terço médio do dente. Na verdade, ele tem que aproximar até a distal e até a mesial, sem encostar nos dentes, lógico. Se encostar vai desgastar. Entenderam? Não é só aqui no meio, não. Tem que vir até a distal e até a mesial. Depois que eu fiz o sulco marginal cervical, nós vamos fazer o quê? Qual que é o próximo passo? Sulcos de orientação, tá? Qual que é a broquinha que eu vou usar? 32,16. Então, eu vou usar ela nas faces livres. Quer que faça o desenho? Vamos fazer o desenho. Ó, lembrando que é um no meio do dente, certo? Um na distal e um na mesial. Tem gente colocando muito próximo ao ponto de contato. No ponto de contato, a gente vai usar qual? A ponta de lápis, né? E aqui na palatina, gente, aqui começa a mudar algumas coisas. Quando eu for fazer o preparo com essa broca cilíndrica, né? Eu vou fazer o que? Só no terço médio, no terço cervical do meu dente, tá? Por quê? Porque no terço médio e no terço incisal, eu vou usar a ponta de chama, que é a 31,18. Então, vocês entenderam? Faço o risco no meio, um mesial e um distal. Vou para a palatina, um no meio, um mesial e um distal. Só no terço cervical. Isso da face palatina. Outro erro que acontece muito, quando vocês vão fazer o preparo, o que eu tô vendo? Vocês entram com a broca reta. A broca, ela tem que acompanhar o dente. Olha aqui, aqui tá com um tártaro, fica mais fácil de ver. Então, terço cervical, tá vendo? Que ela até desencosta do restante. Terço médio e terço incisal, tá? Então, eu tenho que o quê? Mudando os planos, senão meu preparo vai ficar o quê? Todo reto, né? Então, ó, acompanhe.
terço cervical, terço médio e terço incisal, ok? Terço cervical, terço médio e terço incisal. Terço cervical, terço médio e terço incisal, certo? Então, aí como que eu vou conferir? Eu pego a broquinha sem pisar e verifico. Ah, não, ainda não tá totalmente aprofundado. Eu vou e desgasto mais, ok? Eu pego a broca Vai entrar e inteira? ela tem que entrar inteira, tá vendo? Aqui ainda tá um pouquinho acima. Aí quando tá um pouquinho acima, eu faço o quê? Eu abaixo mais um pouco. E na hora que eu vou fazer o sulco marginal cervical, gente, ela tem que apoiar. Na hora que eu vou fazer o sulco de orientação, a ponta da broca, ela vai apoiar onde? No sulco marginal cervical. Então, ele tem duas funções: dar o limite do meu preparo e apoiar a 3216. Todo mundo entendeu? Então, quando eu vier com a 3216, eu sei que ela tem que parar aqui, tá? Ok? Então, fiz o preparo na vestibular. Agora eu vou lá no terço. Que terço é esse? Terço cervical de qual face? Quando cair na prova, gente, vocês estão vendo que eu tô entrando com a broca reta? Ó, a broca tá reta. Por quê? Porque eu tô seguindo a inclinação do dente. Se eu, na hora de preparar o terço cervical, eu encostar no restante da face palatina, eu vou o quê? Destruir o meu dente. Então, eu tenho que entrar com ela o quê? Retinha, tá? Então, vamos lá. Terço cervical. Aqui é só terço cervical, tá, gente? Então, aqui é facinho. Certo? Já que eu vou passar para vocês verem. Pode ir passando para vocês. Ah, não. Faltou o quê?